Bom, olá pessoal, tudo bem? Como prometido, eu falei para vocês que iriam fazer um vídeo para dar uma explicada básica naqueles slides que eu enviei para vocês. Aqueles slides interativos, que é chamado de Geniali, que é colocar feito nesse programa. Bom, sei que surgiram várias dúvidas com relação à formatação, muita gente tem dificuldades com o Word. Já tinha marcado com vocês uma aula no laboratório de informática, mas infelizmente nós fomos acometidos por essa pandemia e que ocasionou a suspensão das nossas aulas. Mas não se preocupe, porque ainda bem nós temos vários recursos, dentre eles vídeos do próprio YouTube que eu coloquei lá disponível para vocês, para tentar minimizar ao máximo essa questão das dúvidas. Só explicar rapidinho o que tem em cada página desse Geniali aqui, nos slides que eu mandei para vocês. Os trabalhos acadêmicos, eles fazem parte dentro da nossa realidade como universitários. Esses trabalhos, eles têm um formato básico, uma apresentação, aquilo que eu tinha comentado com vocês na última aula que nós tivemos. Se o trabalho estiver muito bem escrito, estiver muito bem elaborado, mas se não tiver uma apresentação formal, ele derruba um pouco a questão do trabalho. Então, assim, o trabalho fica deficitário, não chama a atenção do leitor. Então, essa apresentação formal, básica, tá? Essa aqui, existem, lógico, outras situações um pouco mais criteriosas, um pouco mais específicas, mas essa é a principal, primordial dentro dos trabalhos acadêmicos. Formato do papel A4, um formato padrão. Margem superior à esquerda 3 cm, inferior à direita 2 cm. Por que na superior e esquerda são de 3 cm? A superior é por uma questão do número de páginas, para não ficar muito próximo ao número de páginas, a numeração de páginas. E a questão da esquerda é por conta da encadernação. Então, quando você encaderna o trabalho, um pedaço do trabalho acaba ficando perdido, Então, para você não deixar a margem muito próxima e acaba no momento de encadernação, ele pode atrapalhar ali também. Fonte, times ou Arial, tanto um quanto o outro, mas se inicia com um, tem que terminar com ele. A fonte, o tamanho dessa fonte 12, exceto citações diretas, longas. Isso aí vai ficar um tempo para uma próxima aula, que é quando a gente vai falar sobre citações. Que são citações é o quê? É reprodução na íntegra da obra que você quer inserir no seu trabalho. É você pegar um trecho de um texto de algum autor e querer inserir no seu trabalho para complementar os estudos. Quando passa de 3 linhas esse trecho, você coloca no recuo, em toda uma formatação básica. E aí essa letra não é 12, você vai colocar a letra 10, que tem que ser menor do que a letra que você está utilizando no seu trabalho. Espaçamento 1,5 cm, exceto citações longas. A mesma situação das citações. Quando a citação é longa, acima de 3 linhas, esse espaçamento é espaçamento simples ou 1 centímetro. Parágrafo 1,25 centímetros. É o iniciozinho, quando a gente escrevia, fazia a produção de texto, que o professor mandava colocar o dedinho lá para ter o espaço, aquele é o parágrafo. Aquele parágrafo tem que ter 1,25 centímetros. Isso aí também é facilmente fácil de colocar, formatar isso aí no Word mesmo. E alinhamento justificado. O que é alinhamento justificado? Quando você vai escrever o seu texto, para não ficar parecendo uma minhoquinha do lado direito, você vai colocar ele justificado, ele vai ficar reto. Então, todas as duas margens vão ficar retas, Então, esse é o alinhamento justificado. Passando adiante, a questão, coloquei para vocês aqui como formatar essa parte inicial. Tem um videozinho bem bacana lá, curto, para vocês fazerem isso. É interessante que você veja esse vídeo, se possível, no celular e vai formatando no próprio computador para você ter uma noção. E alguns alunos mandaram mensagem para mim que estão formatando no celular. Eu, particularmente, eu nunca fiz isso. Então, não sei quais são os recursos adotados. Se me perguntar onde é que eu vou, qual que é o botão que eu utilizo, eu não sei. E dizer para vocês, porque eu formato sempre no computador. E então, assim, pode ser que dê errado, não recomendo. Mas se não tem outra alternativa, não tem como pegar um computador emprestado ou mesmo adquirir um, faz no celular. Mas eu não vou te garantir que vai sair corretamente. Estrutura de um trabalho acadêmico. Quais são as partes de um trabalho acadêmico? Eles são divididos em 3 partes. Quais são essas partes? Elementos pré-textuais, textuais
e pós-textuais. O que é isso? Pré vem antes, textual é o próprio texto e pós é o que vem depois. Lembra lá do celular? Pré-pago é o quê? Que eu pago antes, pós-pago que eu pago depois de utilizar, tá? Muita gente vai acabar lembrando disso aí. Então, os elementos pré-textuais, eles são divididos em capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira e o sumário. São todos esses elementos que vêm antes do texto. Então, inicia lá na capa e vai até o sumário. O sumário é a parte final dos meus elementos pré-textuais. Tive que interromper o vídeo, porque home office é isso, né? É cachorro latindo, é criança chorando, mas a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Então, os pré-textuais vai iniciar lá na capa, como coloquei para vocês aqui, e vai até o sumário. Nesses elementos, tem elementos que são imprescindíveis no trabalho, como a capa e a folha de rosto, que vão identificar o seu trabalho, o seu nome, a instituição, o seu curso, o título do trabalho. Pelo amor de Deus, nunca mais vocês vão usar assim, trabalho de português, trabalho de sociologia. Esquece, você coloca o título do trabalho. Qual que é o título que você vai dar a esse trabalho seu? É uma resenha crítica sobre um filme? É um trabalho de pesquisa a respeito de um assunto? Nunca coloca o nome da matéria. Como era lá no ensino médio, lá atrás, como vocês fizeram em outros momentos, não coloca mais isso não. Capa, folha de rosto é imprescindível ter. Folha de aprovação, em algumas instituições é utilizado. Na FASAN a gente não utiliza mais a folha de aprovação porque o trabalho é entregue online, então não tem mais a folha de aprovação. Então esse é um elemento que você não vai encontrar na FASAN, mas você pode encontrar em outra instituição. A dedicatória, agradecimento e epígrafe são elementos opcionais. O que são elementos opcionais? Você pode colocar ou não colocar. Ah, professora, eu quero colocar só dedicatória. Coloca só dedicatória, não precisa colocar agradecimento e epígrafe. Dedicatória é uma frase bem rápida. Dedico esse trabalho aos meus pais, dedico aos meus filhos, dedico ao meu marido. Dedico rápido, né? Algo fácil, rápido. Dedico a Deus. E o agradecimento é que você vai explicar o porquê. Ah, eu quero dedicar esse trabalho aos meus colegas de classe, porque fizeram isso, porque ajudaram dessa forma, aos meus professores, blá, 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 blá. E a epígrafe é uma frase, seja um versículo bíblico, seja uma frase de algum autor específico, uma frase de impacto que tem a ver com o tema do seu trabalho. Não adianta nada colocar um versículo bíblico que não tem nada a ver com o seu trabalho. Se tiver a ver com o seu trabalho, ótimo, coloque. Mas se não tiver, melhor não, tá? Melhor pecar por não colocar. Fica opcional você usar os 3, só o 2, ou 1, ou não usar nenhum. Não é? Faz mal nenhum você não colocar. Ah, professor, eu não quero dedicar a ninguém, agradecer a ninguém e não quero frase nenhuma. Tudo bem, fica a seu critério. Ninguém vai tirar nota, tirar ponto seu por causa disso. Já com relação ao resumo em língua portuguesa e o resumo em língua estrangeira. O resumo geralmente a gente utiliza em trabalhos acadêmicos, monografias, artigos. Você coloca um resumo, esse resumo você vai fazer, ele é o primeiro texto que vem, mas é o último a ser feito, porque o resumo é do seu trabalho inteiro. Então é um resumão. Você tem que terminar seu trabalho para fazer esse resumo. Terminou, vai lá, faz um resumo, no máximo 500 palavras, 600 palavras, depende do seu trabalho. E transformar esse texto em uma outra língua, né, seja inglês, seja espanhol, seja francês. E aí essa parte aí requer que você tenha um pouquinho mais de tempo para fazer essa tradução ou pedir para alguém fazer a tradução para você ou pagar mesmo para alguém fazer. Porque jogar no Google Tradutor não dá certo, tá? Porque geralmente a tradução não fica genuína. Porque no inglês não tem acento, não tem cedilha, e quando você joga no Google Tradutor, aquela palavra não existe, ela acaba criando uma outra palavra que não tem nada a ver. Então só tenham cuidado com relação a isso. E sumário, sugiro que faça o sumário automático, porque fica mais esteticamente melhor e fica mais fácil até para você depois verificar a numeração de páginas, se está correto ou não. Fazer manualmente vai ficar feio, não vai ficar bonito, vai ficar desalinhado, vai ficar uma letra maior do que a outra. E até coloquei para vocês aqui uma dica, né, no próximo slide, inclusive, de como vocês fazerem um sumário automático. Não é difícil, requer treino. Aí esse caso aqui, realmente no celular não tem como você fazer, tem que ser no computador mesmo, tá? E aí vem os elementos textuais. Terminou?
tudo vem primeiro os elementos textuais. O que é? É o texto em si. Começa na introdução e vai até as considerações finais. Ah, professora, não é conclusão? Não, conclusão não. Não existe um estudo concluso mais. Então, coloca-se considerações finais. Então, é todo o seu texto. Você vai começar na introdução e vai para o capítulo 1, capítulo 2, não tem capítulos, é só um texto completo, um bloco só, considerações finais. Então, essa é a parte do texto. Numa monografia, você vai colocar a introdução e tem os capítulos. Tem monografias com 3 capítulos, com 4, com 5, depende do seu texto. E vai até as considerações finais. Nas considerações finais, eu finalizo essa parte de texto. E depois vem os elementos pós-textuais, ou seja, após o texto. O primeiro elemento que vem logo em seguida do seu texto são as referências bibliográficas, que é onde você vai colocar todos os livros, todas as obras, textos, artigos da internet, vídeos, o que você achar que você fez, o que complementou seu trabalho, que contribuiu com o seu trabalho, você vai colocar nas referências bibliográficas, tá? Essa parte também de referências bibliográficas é um outro assunto que a gente vai trabalhar, ele é um pouco mais criterioso, não é difícil, tem alguns detalhes, tem alguns passo a passo que você tem que utilizar, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. E você só consegue aprender fazendo. Então, tem outra alternativa, a não ser praticando mesmo. Desses elementos pretextuais, então, referência, glossário, que a gente quase não utiliza, é um elemento muito pouco utilizado. Apêndices e anexos são muito utilizados. Qual que é a diferença entre apêndice e anexo? Apêndices são todos os elementos que você que criou. Por exemplo, você fez um trabalho e que você utilizou um questionário para aplicar para algumas pessoas. E você quer colocar esse questionário para as pessoas visualizarem no seu trabalho como é que foi esse questionário. Esse questionário foi elaborado por você, então ele é apêndice. Aí você quer colocar dados da empresa, fotografias da empresa que você extraiu do site da empresa ou a empresa te forneceu. Isso é anexo. Então, apêndice é tudo aquilo que você criou, que você fez, que é de sua autoria. E anexo é o que você vai pegar que não é de sua autoria. Fotos, seja documentos, alguma coisa que realmente seja imprescindível do seu trabalho. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, se de repente o trabalho pede para vocês, o professor exige que o trabalho tenha 30 páginas. 30 páginas de elemento textual. Pré-textual e pós-textual, a gente não conta como um elemento textual, como texto que vocês tenham produzido. Então tenha cuidado em encher demais de anexos, de apêndices, e aí achar que aquilo ali está contribuindo com as 30 páginas que o professor exigiu. Tá? Tenha um pouquinho de cuidado com relação a isso. E índice é com relação aos temas, aos títulos que vocês utilizaram. Resumindo, aí eu coloquei para vocês todas as etapas, né, uma sequência lógica com relação à estrutura do trabalho acadêmico. Eu quero agradecer vocês a paciência, quero pedir para vocês, né, que tenham um pouquinho mais de calma com relação a essas aulas. Eu optei por não fazer uma aula ao vivo, porque nos horários das aulas está tendo muita queda de internet, porque não é só a Fazan que está utilizando a plataforma Moodle, várias e várias instituições estão utilizando a mesma plataforma e está tendo um atropelo com relação a isso. Então a internet cai, os alunos não têm acesso e acaba prejudicando de alguma forma. Qualquer dúvida, coloque no fórum, pode colocar lá, porque todos os outros colegas vão acessar, ou coloca no grupo do WhatsApp que a gente colocou lá para vocês, tá? Espero encontrá-los em breve. Nessa semana seria a nossa semana de N1. A nossa semana de N1 ela vai ter que ser mudada, né? Assim que retomarmos as aulas, que eu não sei também quando vai ser, nós vamos fazer uma alteração com relação ao calendário acadêmico, de modo que não vá prejudicar nenhum de vocês. Então, por favor, não pense que vai ser prejudicado, que vai reprovar por causa disso. Não imagine nada disso, tá? Tenha um pouquinho mais de calma. Acesse esses materiais, se tiver alguma dúvida, pergunte nos grupos, tá? Que a gente vai ter um maior prazer em responder vocês, tá? Mas quem puder ficar em casa, fique. Né? Nós estamos recebendo más notícias, mas vamos nos apegar às boas notícias. E uma das boas notícias é que nós estamos conseguindo ter um pouquinho mais de controle por conta dessa fase que nós estamos ficando um pouco mais recolhidos em casa. A gente sabe que a economia está prejudicada com relação a isso, todos nós sentimos isso, nós estamos com medo, nós estamos saindo nas ruas com medo, se necessário for, vai só um, e se higienize, lava as mãos, utilize o álcool,
mais economia a gente vai recuperar, mais vida a gente não recupera não, tá? Então eu espero de coração encontrá-los todos muito em breve e muito, muito bem, tá bom? Grande beijo para todos vocês e até a próxima.